Bem-vindos a mais um Decoder Talks, onde rasgamos o véu da hipocrisia e expomos as manobras sujas das elites que querem transformar o Brasil numa ditadura comunista disfarçada de democracia. Hoje, vamos conectar os pontos de um plano ardiloso que está sendo colocado em prática bem diante dos nossos olhos. O indiciamento de Eduardo Bolsonaro, o avanço de uma agenda esquerdista liderada por figuras como Alexandre de Moraes, o aumento do imposto sobre operações financeiras e a tentativa descarada de sufocar a economia brasileira, prender o povo num sistema de controle e impedir qualquer chance de resistência. Se você acha que isso é teoria da conspiração, prepare-se para ver como tudo se encaixa num esquema maior, para impor o comunismo a médio prazo e calar a oposição. E mais importante, se o povo não se levantar por votos auditados nas eleições de 2026, pode se preparar para outra fraude eleitoral que vai enterrar de vez a liberdade no Brasil. Vamos começar pelo indiciamento de Eduardo Bolsonaro, deputado federal e uma das vozes mais firmes contra o avanço da tirania no Brasil. Em 26 de maio de 2025, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, abriu um inquérito contra Eduardo, acusando-o de atentar contra o Estado Democrático de Direito. O motivo? Ele teria articulado nos Estados Unidos possíveis sanções contra magistrados brasileiros, incluindo o próprio Moraes, que muitos veem como o arquiteto de uma perseguição política implacável contra a direita. Eduardo, sem medo, denunciou que Moraes e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva estão criminalizando a oposição para garantir a reeleição em 2026, transformando o Brasil numa Venezuela 2.0, onde só existe uma oposição permitida. E ele está coberto de razão. Esse indiciamento não é sobre justiça. É uma vingança descarada para silenciar quem ousa desafiar o sistema. Moraes, com seu poder quase ilimitado no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, está pagando para ver até onde pode esticar a corda, usando o judiciário como arma para esmagar qualquer resistência ao projeto esquerdista. E que projeto é esse? Basta olhar para o contexto global e local. O Brasil está sendo arrastado para uma órbita de controle totalitário, inspirado por regimes comunistas que já destruíram nações como Venezuela e Cuba. O governo Lula, com apoio de figuras como Moraes, está pavimentando o caminho para uma economia centralizada, onde o Estado decide quem prospera e quem sucumbe. Um exemplo claro é o aumento do imposto sobre operações financeiras, anunciado recentemente, que encarece transações financeiras e aperta o cerco sobre o cidadão comum. Esse imposto não é só uma forma de arrecadar mais dinheiro para um governo gastador. É uma ferramenta para monitorar e limitar a movimentação de capitais, dificultando a fuga de recursos para fora do país. Por quê? Porque os globalistas e seus aliados no governo sabem que, à medida que a economia colapsa e a liberdade diminui, os brasileiros vão querer escapar, seja levando seu dinheiro para paraísos fiscais, seja migrando para países onde ainda exista alguma esperança de prosperidade. Aumentar o imposto sobre operações financeiras é como trancar as portas de uma casa em chamas, garantindo que ninguém saia com seus bens ou sua liberdade intactos. Esse é o plano esquerdista em ação: sufocar a economia para manter o povo refém. Enquanto o governo Lula empurra políticas que incham o Estado e destroem a iniciativa privada, como a gastança desenfreada e a volta de programas assistencialistas que compram votos, a classe média e os empreendedores são esmagados por impostos e burocracia. A ideia é simples: quebrar a resistência financeira dos brasileiros, tornando-os dependentes de migalhas estatais, exatamente como acontece em regimes comunistas. E não se engane, o Supremo Tribunal Federal, sob a batuta de Moraes, é o cão de guarda desse projeto. Ele não está apenas perseguindo Eduardo Bolsonaro, ou seu pai, Jair Bolsonaro, que já foi indiciado por supostas tramas golpistas. Moraes está criminalizando qualquer um que ouse questionar a narrativa oficial, seja nas ruas, nas redes sociais ou no Congresso. É uma caça às bruxas que visa limpar o caminho para a imposição de um regime autoritário, onde a oposição é reduzida a um eco distante. E onde entra a questão das eleições de 2026? Aqui está o ponto mais crítico. O bolsonarismo, mesmo sob ataque, ainda representa a maior força de resistência contra essa agenda. Jair Bolsonaro, apesar de inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, continua sendo um símbolo para milhões que rejeitam o comunismo e o globalismo. Seus filhos, como Eduardo, carregam essa bandeira, mas estão sendo alvos de uma máquina judicial que não mede esforços para desmantelar a direita. A narrativa de defesa da democracia, usada por Moraes e pelo governo, é uma cortina de fumaça.
Eles acusam Bolsonaro e seus aliados de planejar golpes, mas as investigações, muitas vezes baseadas em criatividade judicial, não passam de pretextos para neutralizar adversários políticos. E enquanto isso, o sistema eleitoral brasileiro, com urnas eletrônicas que muitos questionam, permanece intocado, sem auditoria independente. Se o povo não se mobilizar por votos auditados em 2026, a esquerda vai fraudar as eleições novamente, como muitos acreditam que já fizeram em 2022. Sem transparência, o Brasil caminha para um futuro onde o voto do cidadão será apenas uma formalidade, como em qualquer ditadura vermelha. A verdade é que estamos enfrentando uma tirania disfarçada de justiça. O governo Lula, com o respaldo de Moraes, usa o medo do golpismo para justificar a repressão, enquanto avança uma agenda que combina controle econômico, censura e perseguição política. O aumento do imposto sobre operações financeiras é apenas uma peça do quebra-cabeça. Ele dificulta a saída de capitais e a migração, mantendo os brasileiros presos num país cada vez mais asfixiado. E a criminalização de figuras como Eduardo Bolsonaro é a prova de que o sistema não tolera dissidência. Eles querem uma oposição domesticada, uma direita que aceite jogar pelas regras de um jogo viciado. Mas o povo brasileiro não é bobo. A revolta está crescendo. E as redes sociais, mesmo sob censura, fervem com denúncias contra essa marcha rumo ao comunismo. A hora de agir é agora. Se não houver uma mobilização popular massiva por votos auditados, por transparência eleitoral e por liberdade, 2026 será o prego final no caixão da democracia brasileira. O Supremo Tribunal Federal, com Moraes à frente, está pagando para ver se o povo vai engolir essa tirania calado. Não podemos permitir que o Brasil vire uma nova Venezuela, onde o povo é refém de um regime que usa a justiça como arma e a economia como corrente. Eduardo Bolsonaro está na linha de frente, enfrentando essa perseguição com coragem, mas ele não pode lutar sozinho. Cabe a nós, brasileiros, nos unirmos contra essa agenda esquerdista que quer nos transformar em escravos de um Estado totalitário. Grato por assistir, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para acordar mais pessoas. A luta contra a tirania e o comunismo começa com a verdade, e juntos podemos mudar o futuro do Brasil. Abraços. Já as das elites que querem transformar o Brasil numa ditadura comunista disfarçada de democracia. Hoje, vamos conectar os pontos de um plano ardiloso que está sendo colocado em prática bem diante dos nossos olhos. O indiciamento de Eduardo Bolsonaro, o avanço de uma agenda esquerdista liderada por figuras como Alexandre de Moraes, o aumento do imposto sobre operações financeiras e a tentativa descarada de sufocar a economia brasileira, prender o povo num sistema de controle e impedir qualquer chance de resistência. Se você acha que isso é teoria da conspiração, prepare-se para ver como tudo se encaixa num esquema maior para impor o comunismo a médio prazo e calar a oposição. E mais importante, se o povo não se levantar por votos auditados nas eleições de 2026, pode se preparar para outra fraude eleitoral que vai enterrar de vez a liberdade no Brasil. Vamos começar pelo indiciamento de Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e uma das vozes mais firmes contra o avanço da tirania no Brasil. Em 26 de maio de 2025, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, abriu um inquérito contra Eduardo, acusando-o de atentar contra o Estado Democrático de Direito. O motivo? Ele teria articulado nos Estados Unidos possíveis sanções contra magistrados brasileiros, incluindo o próprio Moraes, que muitos veem como o arquiteto de uma perseguição política implacável contra a direita. Eduardo, sem medo, denunciou que Moraes e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva estão criminalizando a oposição para garantir a reeleição em 2026, transformando o Brasil numa Venezuela 2.0, onde só existe uma oposição permitida. E ele está coberto de razão. Esse indiciamento não é sobre justiça. É uma vingança descarada para silenciar quem ousa desafiar o sistema. Moraes, com seu poder quase ilimitado no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, está pagando para ver até onde pode esticar a corda, usando o judiciário como arma para esmagar qualquer resistência ao projeto esquerdista. E que projeto é esse? Basta olhar para o contexto global e local. O Brasil está sendo arrastado para uma órbita de controle totalitário, inspirado por regimes comunistas que já destruíram nações como Venezuela e Cuba. O governo Lula, com apoio de figuras como Moraes, está pavimentando o caminho para uma economia centralizada, onde o Estado decide quem prospera e quem sucumbe. Um exemplo claro é o aumento do imposto sobre operações financeiras, anunciado recentemente, que encarece transações financeiras e aperta o cerco sobre o cidadão comum.
Esse imposto não é só uma forma de arrecadar mais dinheiro para um governo gastador, é uma ferramenta para monitorar e limitar a movimentação de capitais, dificultando a fuga de recursos para fora do país. Por quê? Porque os globalistas e seus aliados no governo sabem que, à medida que a economia colapsa e a liberdade diminui, os brasileiros vão querer escapar. Seja levando seu dinheiro para paraísos fiscais, seja migrando para países onde ainda exista alguma esperança de prosperidade. Aumentar o imposto sobre operações financeiras é como trancar as portas de uma casa em chamas, garantindo que ninguém saia com seus bens ou sua liberdade intactos. Esse é o plano esquerdista em ação: sufocar a economia para manter o povo refém. Enquanto o governo Lula empurra políticas que incham o Estado e destroem a iniciativa privada, como a gastança desenfreada e a volta de programas assistencialistas que compram votos, a classe média e os empreendedores são esmagados por impostos e burocracia. A ideia é simples: quebrar a resistência financeira dos brasileiros, tornando-os dependentes de migalhas estatais. Exatamente como acontece em regimes comunistas. E não se engane: o Supremo Tribunal Federal, sob a batuta de Moraes, é o cão de guarda desse projeto. Ele não está apenas perseguindo Eduardo Bolsonaro ou seu pai, Jair Bolsonaro, que já foi indiciado por supostas tramas golpistas. Moraes está criminalizando qualquer um que ouse questionar a narrativa oficial, seja nas ruas, nas redes sociais ou no Congresso. É uma caça às bruxas que visa limpar o caminho para a imposição de um regime autoritário, onde a oposição é reduzida a um eco distante. E onde entra a questão das eleições de 2026. Aqui está o ponto mais crítico: o bolsonarismo, mesmo sob ataque, ainda representa a maior força de resistência contra essa agenda. Jair Bolsonaro, apesar de inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, continua sendo um símbolo para milhões que rejeitam o comunismo e o globalismo. Seus filhos, como Eduardo, carregam essa bandeira, mas estão sendo alvos de uma máquina judicial que não mede esforços para desmantelar a direita. A narrativa de defesa da democracia, usada por Moraes e pelo governo, é uma cortina de fumaça. Eles acusam Bolsonaro e seus aliados de planejar golpes. Mas as investigações, muitas vezes baseadas em criatividade judicial, não passam de pretextos para neutralizar adversários políticos. E enquanto isso, o sistema eleitoral brasileiro, com urnas eletrônicas que muitos questionam, permanece intocado, sem auditoria independente. Se o povo não se mobilizar por votos auditados em 2026, a esquerda vai fraudar as eleições novamente, como muitos acreditam que já fizeram em 2022. Sem transparência, o Brasil caminha para um futuro onde o voto do cidadão será apenas uma formalidade, como em qualquer ditadura vermelha. A verdade é que estamos enfrentando uma tirania disfarçada de justiça. O governo Lula, com o respaldo de Moraes, usa o medo do golpismo para justificar a repressão enquanto avança uma agenda que combina controle econômico, censura e perseguição política. O aumento do imposto sobre operações financeiras é apenas uma peça do quebra-cabeça. Ele dificulta a saída de capitais e a migração, mantendo os brasileiros presos num país cada vez mais asfixiado. E a criminalização de figuras como Eduardo Bolsonaro é a prova de que o sistema não tolera dissidência. Eles querem uma oposição domesticada, uma direita que aceite jogar pelas regras de um jogo viciado. Mas o povo brasileiro não é bobo. A revolta está crescendo. E as redes sociais, mesmo sob censura, fervem com denúncias contra essa marcha rumo ao comunismo. A hora de agir é agora. Se não houver uma mobilização popular massiva por votos auditados, por transparência eleitoral e por liberdade, 2026 será o prego final no caixão da democracia brasileira. O Supremo Tribunal Federal, com Moraes à frente, está pagando para ver se o povo vai engolir essa tirania calado. Não podemos permitir que o Brasil vire uma nova Venezuela, onde o povo é refém de um regime que usa a justiça como arma e a economia como corrente. Eduardo Bolsonaro está na linha de frente, enfrentando essa perseguição com coragem, mas ele não pode lutar sozinho. Cabe a nós, brasileiros, nos unirmos contra essa agenda esquerdista que quer nos transformar em escravos de um Estado totalitário. Grato por assistir. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para acordar mais pessoas. A luta contra a tirania e o comunismo começa com a verdade, e juntos podemos mudar o futuro do Brasil. Abraços.